Aqui Pronto, tá tá ótimo. Minha ótimo. sogra já disse que tá ótimo, então tá valendo. Eu já tô feliz que ela tá aqui hoje. Eu não tô dizendo que ela tá aqui por causa da cearense. Perfeito, maravilha. Vamos lá, então vamos começar. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Aqui quem tá falando é Renata, do Olhos pra Vida, para quem não conhece. E Marina, uma cearense querida, apaixonada pelos óleos essenciais como eu, estudiosa Uhum. também dos óleos essenciais, principalmente em questões ligadas ao auxílio, ao autista e ao familiar do autista, né? Porque não é só importante cuidar da criança ou do adulto, mas também do cuidador, né? Que precisa estar com o seu Verdade. emocional firme, forte, equilibrado, para que possa suprir também as necessidades do seu filho e da pessoa que ele cuida. E Marina vai se apresentar aqui para vocês e a gente vai seguir, porque hoje a live é com ela, eu só estou aqui de mediadora, tá bom? Ela Oh, realmente é a meu pessoa Deus. que mais estuda sobre o assunto e eu vim também para aprender com ela, tá? Então, Que bom. Marina, obrigada por estar aqui conosco. É um prazer enorme ter você aqui. Mais ainda por Poxa, você eu que é agradeço. cearense, porque você tem família no Crato, a gente ainda vai se descobrir parente de alguma forma. É Depois eu verdade. vou pegar a sua origem lá com minha sogra para ver se todo mundo se conhece Os ou não. sobrenomes. Que E legal. Muito vamos bom. seguir aqui com Vamos você. Marina vai nós. se apresentar e a gente começa o nosso bate-papo. Quem for tendo dúvida, gente, pode ir colocando aqui no chat. É mais complicado para a Marina, porque vai estar falando, mas eu vou lendo e vou passando para ela na medida que for o assunto entrando na pergunta que for feita, tá bom? Beijo para Tá vocês, ótimo. Marina. Começa aí. Renata, obrigada, tá, pelo espaço. Eu acho que é sempre muito bom para a gente estar conversando sobre temas específicos, né? Porque todos que nos seguem, conhecem, sabem nossa paixão pelos olhos, né? E a nossa aplicabilidade na rotina, né? Na vida de todos. Eu não tenho filhos com o espectro, né? Muita gente pergunta isso, eu vou falar um pouquinho. De que forma, né, eu me atraí muito por esse assunto, né? E realmente hoje é um tema que eu gosto de abordar, enfim. Eu costumo dizer que durante esse período eu já uso os olhos há 2 anos, né? Desde que a Doterra chegou no Brasil, logo no primeiro evento, inclusive foi aqui em Fortaleza, o primeiro evento da Doterra, eu estive lá, eu conheci os olhos e foi paixão à primeira vista. Eu acho que isso é muito comum da gente que compartilha os olhos, né? Uma paixão assim que a gente não sabe explicar, né? Eu A acho que gente você não deve sabe parar de compartilhar desse compartilhar, sentimento. né? Não tem como, sabe? É algo que realmente toma posse, assim, da sua rotina, da sua vida, e você precisa mostrar aquilo para as pessoas. Então, eu conheci os olhos há 2 anos, né? Tenho 2 filhos em casa, mas não tenho filhos com o espectro, tá? Não é uma realidade minha na minha rotina, ok? Uhum. Mas, durante esse período de 2 anos, Deus foi cuidando de colocar famílias e pessoas e mães que têm filhos com espectro, né? E foi quando eu precisava estudar para poder também ajudar essas pessoas, né? E devagar esse tema, né? O espectro autista, crianças com déficit de atenção, com TDA, com TDAH, foi entrando assim na minha vida de uma forma que eu comecei a estudar muito, né? Comecei a assistir vídeos, comecei a ler muito sobre o assunto, e a partir de então eu comecei a auxiliar de uma forma mais eficaz as famílias, né, de crianças com espectro, né, e as próprias crianças, né? Então, hoje, 2 anos depois, eu tenho a alegria de dizer que muitas foram as famílias, né, que a gente conseguiu dar um suporte, né, porque a gente vai entender, eu vou falar aqui um pouquinho, aonde os olhos entram, né, nessa rotina, nesse caminhar, né, nesse eterno caminhar. Sim. Então, é muito legal a gente entender de que forma os olhos entram e como é que a gente pode introduzir isso, né, e é bem legal. Antes da gente começar a falar, eu vou ler aqui o que seria o transtorno do espectro autista, né? Para que todos possam entender. Eu acredito que às vezes tem alguém que está assistindo que o filho ainda não tem o diagnóstico, ou conhece alguém da família que ainda não tem o diagnóstico, tá? E a gente vai falar um pouquinho também do diagnóstico, para a gente entender. Porque tudo começa através do diagnóstico, tá? É importante a gente ter essa convicção,
né? Assim como nós fazemos aquela anamnese, né, para as pessoas começarem a usar os olhos, né? É bem comum isso nessa rotina, né? Você vai pegar a realidade daquela pessoa, né, todas as questões, e a gente vai fazer aquela anamnese para auxiliar qual o melhor óleo a ser usado. Da mesma forma, né, a gente precisa, sim, de um diagnóstico, né, para poder a gente começar a introduzir os olhos, tá? Então, eu vou ler aqui o que seria o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. É um transtorno do desenvolvimento de início precoce, caracterizado pelo comprometimento das habilidades sociais e de comunicação. Então, é muito comum a gente ver, inclusive, crianças com espectro que não são verbais, né, que ainda não falam, além de comportamentos estereotipados. A gente vê muitas crianças com espectro que fazem movimentos repetitivos, né, que ficam ali com aqueles comportamentos estereotipados, tá? O fenótipo de TEA pode variar muito, desde a deficiência intelectual, que a gente chama de DI, grave e baixo, grave, e baixo desempenho de habilidades comportamentais adaptativas, até indivíduos com quociente de inteligência normal, né? Tem alguns que têm o espectro, mas o QI é normal. Sim. Tá? E levam uma vida independente. Então, a gente vai ver que dentro do espectro, eu tenho uma gama enorme de possibilidades, e é muito importante eu ver essa anamnese. Cada um tem uma característica, né? Não é uma característica comum a todos. Alguns têm algumas características mais exacerbadas que outras. Isso, exatamente. Então, por isso que não existe uma fórmula generalizada em cada tratamento. Né? Independente de óleo essencial, ou do tratamento alopata, ou da terapia que é aplicada ao autista, cada um vai receber um tratamento de forma individualizada, justamente por conta dos pormenores de cada um. Exatamente. Cada um é um, cada organismo é único. Os sintomas são diferentes e de intensidades diferentes. Às vezes a criança tem o mesmo sintoma, mas a intensidade é completamente diferente, né? Então, antes da gente falar um pouquinho, que aí vocês vão entender melhor, eu tô fazendo essa breve introdução para poder a gente entender como é que a gente começa a introduzir os olhos de acordo com esses sintomas, tá? Dentre os sinais do autismo, os principais, eu listei aqui, tá? E aí, dentro desses principais, tem os graus, não tem nada, como eu estava falando, tá? Então, a gente vai ter, ó, a hiperatividade, certo? Distúrbios do sono, tá? Distúrbios gastrointestinais, né? É muito comum crianças, né, com espectro terem problemas de desbiose, a gente vai falar disso rapidinho. Dificuldade de socialização, né? É difícil um autista querer ir para um shopping, por exemplo, e a gente vai entender também. Dificuldade de reconhecer as emoções. Então, é muito comum você ver um autista assistindo um filme triste, rindo e vice-versa, né? Muitas vezes eles não sabem diferenciar as emoções, tá? Dificuldade de processamento auditivo, dificuldade no domínio da linguagem, o padrão de comportamento restritivo e repetitivo, né, que eu falei, aqueles movimentos, a rigidez na rotina, e isso é uma coisa que a gente vai ver que vai ajudar, né, a gente introduzir os olhos, né, vou falar. A dificuldade de concentração e também crises sensoriais por excesso de estímulos, né? Às vezes, o início de uma crise, o estopim de uma crise, né? Um estímulo a mais. Às vezes, você pegar uma criança, se ela estiver já muito estimulada, hiperestimulada, com o cérebro muito acelerado, às vezes, só em você tocar nela, pode sim ser o início para uma crise, né? Uma crise que ela possa vir a ter. Né? Então, é muito importante a gente observar isso também, tá bom? O tratamento, gente, ele é multidisciplinar. O diagnóstico e o tratamento, né? Então, vai passar desde a parte de, eu listei tudo aqui, terapia ocupacional, que a gente sabe que é muito importante. Vi que Juliana tá aí, minha amiga que é TO. Beijo, Ju. Então, é muito importante essa visão multidisciplinar, porque a criança, ela precisa ter um acompanhamento em várias áreas, né? Aonde os óleos essenciais vão entrar também, a gente vai entender. Então, toda a parte de psicologia, nutrição, fono, tá? Terapia ocupacional. E aí, os óleos essenciais, eles vão entrar como um auxílio, um suporte para a rotina daquela criança, né? Uma das coisas que eu gosto de compartilhar é que durante esse período, das mães que eu conheci com filho com espectro, quase todas, sem exceção, diziam: Marina, eu não quero todos os dias dar um alopático para o meu filho dormir.
né? É uma preocupação de mãe e era a minha preocupação também quando eu conheci os olhos, porque Pedagogia o meu também. filho demais, né? Ele era muito alérgico, então ele, por um período antes de eu conhecer os olhos, pedagogia também, Lília. Muito bem, É, minha irmã isso tá mesmo. aí. Pedagogia é Verdade. importantíssimo, né? Até porque Inclusive muitas essa vezes os relação, né, pedagogos não escola e estão família. acostumados a lidar com a questão do espectro, né? E Com é certeza. importante a conexão aí dos tratamentos, inclusive com a área da pedagogia, né? Com o pedagogo que o acompanha. Inclusive, essa união escola-família, ela é muito importante, Muito tanto para importante, o diagnóstico, né, como também para o tratamento. com Obrigada, certeza. já até adicionei aqui na minha apresentação. Então, é importante a gente entender, né? O diagnóstico, ele é sim multidisciplinar, e o tratamento também vai ser multidisciplinar, e aí os olhos vão entrar aonde, né? Aqui eu separei 5 passos. O primeiro, diagnóstico, porque aí já dá um alívio, né, em relação à família, a entender realmente, assim, que ele está sendo amparado, que a criança vai ser amparada e vai ter esse suporte necessário, tá? Depois, essa questão da educação e informação. Quanto maior a sua informação, a sua educação a respeito do assunto, mais eficiente a terapia se transforma, tá? Depois, a estruturação, que são ferramentas práticas para você usar nessa rotina que normalmente é rígida, né? Como agenda, lembretes, listas, metas, fazer uns planejamentos. Vai auxiliar tanto a família, mãe, pai, como a própria criança, certo? E vai aumentar a produtividade e o senso de controle da pessoa. A psicoterapia, né, que consiste nesse encorajamento organizado, né, para que essas pessoas com diagnóstico possam prosperar. E, por fim, a medicação, né, que aí entra nesse exemplo que eu estava dando, que muitas mães não querem usar o remédio alopático para coisas de rotina, né? Se o seu filho, todos os dias, fica irritado e não sabe lidar com as emoções, qual é a mãe que vai querer dar um alopático para aquela criança que tem o espectro e é uma coisa que não tem cura, a gente sabe, né? O espectro, ele não tem Na cura. verdade, são formas de bem-estar, né, que vão auxiliar aí justamente para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, Muito né? forte, Uma né? melhor Vão qualidade dar no muito sono, uma forte. melhor qualidade na questão intestinal, nas emoções. Sim, Então, é aí que entra a questão do óleo, como um suporte em todas essas áreas multidisciplinares que vão estar ajudando isso. aí na questão do espectro, né? Exatamente. Então, eles vão entrar como esse suporte, né? Nesse auxílio desse tratamento de rotina diário, tá? Isso é maravilhoso, porque, assim, só para a gente entender um pouco de que forma os olhos vão agir, é mais ou menos o que eu sempre falo nas minhas aulas, para qualquer pessoa que precisa preparar o organismo para usar os óleos essenciais, né? Nós somos feitos, né, de várias microbiotas, tá? Então, o que é a microbiota? É uma interface do meio externo com o meio interno do nosso corpo, ok? Então, por exemplo, no meu nariz existe uma microbiota, no meu olho, no meu ouvido, na própria pele da gente existe uma microbiota, né? Que nada mais é do que um ecossistema, né? Cheio de vírus, bactérias, onde está tudo ali misturado e precisa estar em harmonia, né? Nós somos feitos para ser um organismo em harmonia, e a gente vai se afastando disso de acordo com os nossos hábitos, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente passa na pele, é um desodorante com metal pesado, por exemplo, né? Tudo isso vai fazendo o nosso organismo se acumular de tóxicos, perdão, né? É o acúmulo tóxico que a gente sabe, e que muitos de nós, né, devido a esse acúmulo tóxico, ao longo dos anos, inclusive, pode sim desencadear coisas mais sérias, né? Como distúrbios de sono, essa dificuldade de concentração, e também vai causando essas desbioses, né? Então, esse desequilíbrio causa uma desbiose, isso é muito comum nas crianças, né, com espectro, porque, em sua grande maioria, eles têm problemas Eles têm com a dificuldade boca aberta. antioxidante, né? Perfeito, exato. E eles ficam muito com a boca aberta, às vezes você vê uma criança assistindo televisão com a boca aberta, e aquilo vai aumentar a proliferação, né, daquela bactéria aeróbica que muitas vezes o organismo não precisa, né? E aí ele vai absorver, digamos assim,
mais rapidamente, né? Esses vírus, essas bactérias. E aí a desbiose pode aumentar, inclusive. No nosso estômago, né? Aqui no nosso sistema digestivo está localizado 80% do nosso sistema. Ave Maria, hoje eu tô. Nosso Microbiota. sistema. Não. Imunológico. Ah, Nosso sistema sim, imunológico. certo. A barriga gástrica, assim, questão do intestino, 80% tá está tudo localizado no ligado, nosso né, com a questão de intestino. imunidade. Isso. Então, assim, a gente sabe a importância da gente manter o equilíbrio da nossa microbiota intestinal, né? Mas tudo que a gente come hoje, a gente come muitos superalimentos, né? Alimentos com muito conservantes, muito corantes. E tudo isso vai aumentando essa desbiose, né? Esse desequilíbrio, entendeu? Então, assim, para a gente dar um exemplo, assim, bem prático, se você pegar uma pessoa com refluxo, por exemplo, e ela vai receber, assim, que ela tome algum remédio da ordem dos prazóis, né? Que a gente conhece muito o omeprazol, por exemplo. O que é que vai acontecer? O omeprazol vai agir no sintoma do refluxo, tá? Vai fazer com que o estômago pare de produzir o ácido, né? E automaticamente a pessoa acha que melhorou daquela acidez, daquela queimação, né? Só que na verdade nem ela está, entre aspas, resolvendo o problema do refluxo, porque no outro dia ela pode ter a Ela mesma vai ter queimação, novamente. né? E ela ainda está causando um novo problema. Por quê? Porque esse ácido ele é extremamente necessário para o nosso sistema imunológico, que está localizado 80% no sistema Então, ele digestivo, está eliminando né? justamente o ácido que a gente precisa para né, para imune, para ficar imune. É. Aí se Para eu tenho um fortalecer vírus a que entra imunidade, na ali, verdade, não para ficar imune, fortalecer para a fortalecer a imunidade, imunidade. exatamente. Então, se eu tenho um vírus que entra ali naquele período, naquele momento em que ele está sem o ácido gástrico, né? Que ele está, digamos, Ele se descoberto. instala imediatamente, né? Ele está sem barreira Exatamente. alguma para estar combatendo. Certíssimo. Exatamente. Entendeu? Muito bem. Então, essa desbiose é muito comum neles, muito comum mesmo. Ô Marina, e como é que a gente vai conseguir, né? Eu acho que é bacana a gente tentar falar um pouco aqui o que que a gente pode auxiliar com os óleos essenciais, justamente nesse bem-estar, né? Na melhor qualidade do tratamento do TEA, do TDA, do TDAH, né? Justamente para que eles auxiliem e não necessariamente seja obrigatório o uso constante da alopatia, né? Às vezes você opta por, já que você tem que usar necessariamente algumas vezes o medicamento alopata para a questão do aprendizado, da concentração, às vezes você pode suprir a parte do sono com o óleo essencial, ou vice-versa, se o sono não está sendo suprido, né, dessa forma, e você pode usar o óleo essencial para a questão do foco, e você ir aí adaptando na vida, né, da criança os óleos para que eles possam conseguir unir os tipos de tratamento que são utilizados. Aí eu achava bacana a gente pontuar assim, em questões de sono, o que poderia ajudar, em questões de concentração, nas questões do equilíbrio realmente, né, da agitação, porque muitos têm a questão da agitação, né? Em que ponto a gente Perfeito. pode chegar aí com esses óleos para cada um dos caracteres, né? E outra coisa que eu acho importante a gente mencionar aqui, porque se a gente for falar absolutamente tudo sobre a questão fisiológica, eu acho muito bacana, mas é uma aula sensacional que Marina tem gravada e eu passo até para quem quiser, quem não me seguir. Mas a gente aqui não tem tempo, porque o Instagram corta a gente. E eu tô vendo que a gente Uma só hora tem aí só. mais 30 minutinhos. E desses 30 minutos eu pensei em a gente levar justamente para esse lado, né, do que a gente Tá pode bom. propor. E também um dos pontos que eu acho principais aqui nesse nosso bate-papo é o emocional e o equilíbrio da família, do cuidador, da pessoa que Perfeito. está ali com seu filho, que muitas vezes perde realmente a cabeça, se estressa, a ansiedade vem ao limite, porque, óbvio, ela quer dar o melhor e às vezes ela não consegue. Não consegue não porque não Perfeito. pode, né, fisicamente, mas porque não consegue trabalhar aquilo na cabeça dela de uma forma que seja harmônica. Né? Então, acho que a gente pode aí trabalhar tanto a ajuda para a criança, não necessariamente criança, né? Porque nem todo autista é criança, muito pelo contrário, a gente tem muitos adultos que foram Claro. diagnosticados, inclusive tardiamente, pelo fato de que É, antigamente a gente não tinha esses diagnósticos tão precoces, não tinha esses diagnósticos tão estabelecidos, né? Muita gente foi diagnosticada isso. já adulta. Então, às vezes, o cuidador Verdade. não está cuidando de uma criança, está cuidando de um adulto, né?
Que às vezes é muito mais Verdade. complicado de um adulto que não teve todas essas terapias que hoje em dia tem quando criança, né? E que não pôde Quanto ter esse mais benefício demorado o quando criança, diagnóstico, né, mais porque não existia o desafiador. É. diagnóstico. E eu acho que é importante a gente falar Verdade. desse lado também, do suporte ao Perfeito. cuidador. Né? Cuidador que eu digo é a família, o familiar, a pessoa que acompanha, o pedagogo, né? O próprio terapeuta que lida com questões ligadas ao espectro, né? Pode ter esse Sem suporte sombra de também nos dúvida. óleos essenciais para ele, né? Para ele mesmo. Então, Verdade. vamos entrar aí Vamos lá. nesse ritmo, senão a gente não consegue finalizar hoje, não. É verdade, Renatinha. Olha, a primeira coisa que eu gosto de fazer, a introdução mesmo dos óleos, né, nesses casos, eu gosto de iniciar com óleos aterradores, Fiz alguma coisa. certo? O que é que os óleos aterradores vão fazer, vão dar esse suporte? A criança, ela precisa entender o aqui e o agora, acalmar pensamento, aterrar, né, como o próprio nome diz. E isso é interessante que a gente observa que a maioria dos óleos aterradores são óleos ou de raízes ou de caule, né? Então, a gente tem vetiver, que é um óleo de raiz, ele é extraído da raiz desse capim, que pode chegar até 15 metros de profundidade. Então, qual é a função que ele tem lá na planta? Aterrar. E quando eu uso o óleo essencial, ele vai ter essa função também. Então, eu gosto de iniciar o tratamento, fazendo com que a criança consiga aterrar. Parar um pouco, né? Fazer com que realmente aquele cérebro que está hiperestimulado, muitas vezes, aquela que está acelerada, se acalme, para que ela se sinta, para que ela se veja, para que ela se conheça. Porque todo o resto do tratamento vai vindo em acréscimo, certo? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, independente do grau, né, dos níveis daqueles sintomas que a gente citou, independente, é fazer com que a criança consiga se perceber, né, se acalmar e aterrar. Então, aí, esse início, esse suporte inicial vai ser justamente com esses óleos aterradores, né? Então, a gente tem o vetiver, que é um óleo incrível de aterramento. A gente tem o frankincense, né? Que é o óleo que Jesus ganhou, né? Quando nasceu. A gente tem o cedro, que também é um óleo calmante, né? Junto com esse aterramento, tá? Eu depois começo, muitas vezes, com um óleo que consiga suprir esse suporte. Veja bem, essa inteligência emocional, sabe? É esse suporte às emoções. Porque cada emoção que o seu corpo gera, dentro do seu organismo se faz uma química, se produz uma química, tá? Então, se eu consigo acalmar, digamos, acalmar pensamento e aterrar, e junto a isso, eu consigo trazer um suporte emocional, ou seja, de acordo com aquela emoção do dia, das situações do dia, né? Eu consegui ter inteligência emocional de agir diante daquela emoção, né? Não perder a cabeça, não ir de um extremo a outro muito rápido, né? Que é o balance, né? Que a gente sabe, o nosso queridinho balance, que só a doutora tem. Está aqui também. Lindo e maravilhoso. Né? Então, qualquer pessoa precisa usar o balance, é questão mesmo de necessidade, né? Então, se eu consigo fazer isso, eu já estou dando um suporte inicial incrível para essa criança, para essa pessoa com espectro, tá? Tanto eu estou auxiliando ela a acalmar, como eu estou auxiliando ela a lidar com as emoções que ela vai precisar lidar. Questões de ansiedade, né? Essa questão de extremar outro, dessa questão emocional mesmo, tá? Então, eu tô dando um bem-estar emocional para ela. Eu estou proporcionando a ela um bem-estar que talvez ela não tinha há muito tempo e que a família não tinha também. Porque a pessoa que está ali, né, nesse cuidado direto, ela também precisa do balance. Sim. E ela também precisa do vetiver. Então, é um tipo de tratamento que vai cair bem para toda a família, né? É claro que a forma de uso e as diluições são diferentes, isso, a gente que trabalha com isso, a gente orienta, né? A Renata orienta, enfim. Mas é importante a gente começar por aí, ok? Entendido isso,
E iniciado esse tratamento, né? A gente faz os rolons, né? Eu tô com um rolãozinho aqui. Esse Não tô com rolon a nada gente aqui, Jorge. Só trouxe o faz a balance que eu misturinha do gosto de. óleo. Tranquilo. A gente faz a mistura aqui dentro, né? Um vidrinho, um rolon. E aí você pode passar na criança de que forma, Marina? A sugestão é começar ou topicamente ou no difusor também, né? Que é um ótimo acessório para a gente iniciar esses óleos nas crianças. E outra sugestão é a gente tentar introduzir na rotina já pré-estabelecida, já que eles são muito de rotina, né? Sim. Proporcionar um momento da aromaterapia, fazer um momento assim de relaxamento, ou uma massagem, ou um banho relaxante, algo que realmente vá somar nessa Uma rotina coisa, deles. uma coisa que eu acho bacana também, Marina, é no momento que você for introduzir o óleo, porque muitos deles são reticentes em receber coisas novas, né? Todo mundo sabe, né? O próprio espectro, né? Tem essa questão deles se adaptarem a coisas novas. Então, quando você está fazendo a introdução do óleo essencial, que muitas vezes vai ser no rolon, e o rolon você vai usar tópico, né? Muitas vezes ao longo da Isso, coluna até a nuca, ou na planta dos pés, né? Ou atrás das orelhas. Muitos deles não gostam do toque, né? Tem verdade. a E do questão do cheiro espectro. também, Então, porque é é muito estímulo, né? importante você entender a questão da criança também, né? Do autista. Eu falo sempre criança, mas não é criança, desculpa. Do espectro, porque tem alguns que não aceitam o toque. E ao não aceitar o toque, você vai insistir em fazer uma massagem com óleo? Não. Você vai insistir em estar passando o rolon? Não. Use no difusor. Use na Sim, lapela da roupa para que ele possa aromatizar o óleo e receber o benefício, porque ele vai estar recebendo do mesmo jeito. E aí, com jeito, perfeito. você vai introduzindo o óleo, explicando a pessoa o que é aquilo, para que serve aquilo, para que ele também esteja aberto a receber. Né? Um dia Perfeito. desse, uma mãe estava me dizendo: meu filho não aceita que eu faça massagem. Como é que eu vou usar o óleo essencial? Você não precisa usar fazendo massagem necessariamente. Você pode até passar o rolon sem necessariamente fazer uma massagem. E se ele não aceitar que você faça, né, passe a sua mão O para a toque. penetração, que não necessariamente é uma massagem, tente administrar através do difusor, tente administrar através de um difusor pessoal, ou na própria roupa da criança, ou no bichinho da criança. Muitas crianças têm aquele bichinho de amuleto, né? Uma pelúcia, uma fraldinha. Você pode estar utilizando dessa forma também. Você não precisa introduzir de uma forma abrupta, né? Para que cause Verdade. É, né, uma repulsa da pessoa ao óleo essencial. Não é isso? perfeito, é isso mesmo, Renatinha. Inclusive, essa questão do estímulo é porque, assim, se a criança já está hiperestimulada, esse toque, às vezes, é insuportável para ela, entendeu? Só triscar já é insuportável, ela já está tão hiperestimulada. Então, eu já vi, inclusive, casos de mães que relataram que os filhos melhoraram depois do uso dos óleos aterradores, eles melhoraram essas questões. Essa questão Então, do se toque. você vai usar, se você vai usar tópico, a sugestão é iniciar na planta dos pés, porque alguns realmente não deixam e devagar, você vai subindo, né? Digamos assim. O uso do difusor é incrível, porque você pode colocar no mesmo ambiente que a criança está. E aí, a outra sugestão é no banho, né? Como a Renata falou, no bichinho, no próprio travesseiro. Existem outras formas da gente também começar a fazer essa introdução aos olhos, né? Neles. E aí, cada criança é uma criança e você vai percebendo de que forma está sendo mais efetivo para você, na sua casa, né? Com seu filho, enfim. Então, Marina, vamos estavam lá. perguntando aqui se o rolon já vem pronto. Não, gente, o rolon não vem pronto. Alguns sim, a lavanda já tem um rolon pronto, o peppermint tem um rolon pronto, a gente tem o Kit Kids, que são uns mix de óleos essenciais, inclusive tem um óleo bacana para a questão do foco e da concentração, que é o Thinker, né? Tem o Stronger para Eu tô com imunidade, o esses dois. Steady, que é do equilíbrio, que inclusive o Tem um Steady Calmer. é praticamente o balance, né? Numa diluição para criança, tem o Calmer, mas você pode utilizar outros óleos essenciais, a exemplo do Balance, a exemplo do Vetiver, do frankincense, que não Laranja. vêm necessariamente diluídos, mas o próprio pai, né, a pessoa que está fazendo o manuseio dos óleos essenciais, vai fazer a diluição. Diluição essa própria para a faixa etária
da pessoa que está recebendo o benefício do óleo, tá? Os óleos essenciais, quando são diluídos para uso tópico, você faz uma diluição adequada de acordo com a faixa etária, né? Criança Perfeito. pequena, médio, adolescente, adulto, idoso. Então, você vai fazer essa diluição, compra um rolãozinho, esses vidrinhos de rolão vendem facilmente. E, às vezes, a mistura que você precisa para o seu filho, né? Para a pessoa que você está tendo os cuidados, não vem pronta. Então, você pode utilizar alguns óleos, né, em conexão, em sinergia, dentro desses frasquinhos e completar com óleo de coco para que possa ser utilizado topicamente, tá? Exatamente, Renata. Ó, é importante falar. A gente pode fazer, por exemplo, um rolão de dia e um rolão de noite. E aí, vamos lá, se durante o dia o seu filho está precisando aterrar, acalmar essa questão dos sentimentos, né? Que é o balance. Um vetiver para aterrar, um frankincense, né? E digamos que o seu filho ele é muito irritado, né? Tem uma facilidade de irritação. Aí a gente já entra o quê? Já entra com óleo de laranja. Né, que o óleo de laranja é incrível para irritabilidade, para sentimentos ansiosos. Ah, Maria, quem não ama laranja, né, Renata? Então, eu poderia, por exemplo, né, para essa criança, fazer um rolão de dia, colocando vetiver para acalmar pensamento, aterrar, o balance para mostrar para ela, né, de que forma eles podem, digamos, lidar com as emoções do dia. Né? Desacelerar pensamento, lidar com as emoções. E eu posso botar um laranja para auxiliar essa questão da irritabilidade. Estão perguntando se o vetiver é bom para o sono. Ele é incrível para o sono. Meu Deus do céu. Quer eu dormir é usar o vetiver no meu difusor. É maravilhoso. Eu tô usando à noite para minha pele, por isso que ela tá linda e sem filtro. Olha aí que maravilha. Mas eu tô usando à noite o vetiver e o mirra. E eu tô tendo, o meu sono não era ruim, tá? Não posso falar sobre sono, não, porque não tenho dificuldade de sono. Mas o vetiver e o mirra dá uma relaxada. Nossa, incrível. Porque o mirra também dá esse suporte emocional que a gente precisa, né? O mirra. E é perfeito para pele, rugas, marquinhas de expressão então, e tal. Eu tô usando para as minhas ruguinhas e ao mesmo tempo tá me beneficiando na questão do relaxar e do dormir mais profundo, né? Então isso aí também relaxa, né? Serve verdade. Aí, às vezes, as pessoas dizem, mas se eu usar o vetiver durante o dia, você está dizendo que ele ajuda no sono. Ele vai me trazer sono? Não, veja bem, não é que ele lhe traz sono. A partir do momento que ele lhe aterra, que ele lhe enraiza, né? Que ele para e faz com que você se concentre, você consegue parar os seus pensamentos e se concentrar, inclusive, no seu sono. Então, se você está usando num pré-sono, ele está fazendo com que os seus pensamentos se aterrem, você está se acalmando, e, consequentemente, se a função naquele momento é o seu sono, ele vai ajudar no seu sono. Do mesmo jeito que você usa para o estudo, ele vai fazer com que você foque naquilo que você precisa, a atividade momentânea. Se a sua atividade momentânea é o estudo, ele vai te focar no estudo. Se a sua atividade momentânea é o sono, ele vai te focar no sono. Né? Um óleo que está te equilibrando, independente do momento do dia. Ele não vai te trazer o sono, ele não vai te levar ao sono, né? Porque perguntaram, a gente falou dele do sono, né? Perguntaram se ele é melhor do que o lavanda. Na verdade, na hora de dormir, eu misturo os dois. Né? Eu uso o vetiver com lavanda. Né? Por quê? Porque o lavanda é que vai fazer com que o nosso organismo produza, né, esse hormônio do sono, que é a melatonina, de uma forma mais eficaz. Então, eu tô unindo as duas coisas, útil ao agradável. Eu tô usando um óleo calmante e relaxante, né, que é o lavanda e que auxilia na produção da melatonina natural do meu organismo. E tô usando o vetiver para fazer isso que a Renata falou. Quando eu uno os dois, a minha noite de sono é indiscutível, né? Assim, um outro óleo que eu acho bacana também para o sono é o cedro. Aqui em casa, Gabriel adora dormir com cedro e lavanda. Ou cedro e eucalipto. E olha, todos esses entram naqueles óleos que eu falei, né, Renato? Os óleos de raízes e caule. Isso, exatamente. Porque todos são óleos calmantes e aterradores, né? E todos entram nesse leque, realmente. Vale você perceber qual é o melhor óleo para você e para sua família, qual é o melhor óleo para o seu filho, entendeu? Vale o teste, né? Vale, às vezes, dentro da mesma casa... Até a empatia com o aroma, né? Importante. Porque se a gente tem uma gama de óleos que tem funções químicas similares, claro que uns têm um componente químico um pouco mais alto e vai atuar mais eficazmente. Mas se a gente tem uma gama grande de óleos
E você pode suprir com um óleo que lhe agrada aromaticamente, que o cheiro lhe agrada, ele traz memórias boas, né? Te faz sentir bem, do que Isso. você usar um que tem o mesmo composto químico e que o cheiro não lhe agrada. Então, você também pode atuar dessa forma. Você tem 2 óleos com a mesma química e você pode tentar ver qual vai ser mais agradável para aquela pessoa que você está cuidando ou para si próprio, né? Isso. Muitas vezes Vai se você descobrindo, né, não nos precisa olhos. investir num óleo que não lhe agrada, né? Que o aroma Concordo. não te agrada às vezes. Você pode É tentar um verdade. outro com a mesma composição química que vai ser mais agradável. Ou, se não tiver um outro que supra, né, e que não te agrade tanto aromaticamente, o que você pode fazer é utilizar na planta dos pés. Eu sempre digo, às vezes a pessoa diz, eu não gosto do cheiro desse. Eu falo, você precisa do benefício? A gente não tem outro que tenha uma química similar. Vamos tentar começar pela planta dos pés, porque passando no seu pezinho você não vai estar sentindo o cheiro. Mas ele vai estar penetrando, entrando na sua corrente sanguínea e trazendo todo o benefício que o óleo pode lhe trazer. Então você pode ir adaptando a forma de uso, né, de uma forma que seja adaptável à sua rotina, ao seu gosto, né? Não é obrigado, não tem fórmula. Não é como um medicamento que você tem que tomar 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, né? É uma coisa muito mais adaptável, né? É verdade. E não tem esse efeito colateral indesejado, né? Que a gente sabe. Sim. Não tem essa questão da dependência, que é outra coisa muito importante a gente falar, né? Dos óleos essenciais, são benefícios indiscutíveis, né? Para o uso, por exemplo, numa criança que vai usar, digamos, por resto da vida ou por um longo período, né? Então, é muito bom a gente falar, né, sobre isso em relação aos óleos. Renatinha, uma coisa interessante, né? Eu falei do laranja, né? Essa questão da irritabilidade também, o próprio tangerina também é maravilhoso. Depois a gente entra numa gama de óleos que são bons também para essas questões de acalmar pensamento, aterradores como copaíba, né? Como eu falei, Copaíba o frankincense. Maravilhoso, né? Ele vai agir direto no sistema nervoso central, né? Um óleo que vai realmente ser incrível para essas questões. O DDR, né? Que é um blend que só a doTERRA tem, que dentro tem também. A gente já viu muitas evoluções. Para as pessoas que lidam com esse espectro, né? Seja maravilha. Seja o TEL, passar o DDR diluído, menopurana, você vai ver essas mudanças, né? Rápidas, né? São mudanças muito positivas e muito rápidas, né? A gente vê mudanças em um mês, né? De crianças depois que elas passam a usar o DDR, inclusive, né? Aí a gente entra na gama também de óleos calmantes, né? Então, se eu tenho um filho, uma criança que se automutila, né? Que bate a cabeça na parede, ou que é muito agressivo, e realmente precisa de uma dose de calmante. Tá? O tema é autismo, óleos essenciais e o bem-estar da família e do portador do espectro, tá? Estão perguntando aqui qual é o tema de hoje. Acho que é alguém que entrou agora. Isso. Então, os óleos calmantes, a começar pelo óleo de lavanda, né? Eles podem ser também usados no rolon durante o dia, caso a criança precise dessa dose calmante, né? Inclusive durante o dia, né? Isso. E aí você vai observar, nós temos o lavanda, nós temos o Serenity, que é um blend que a doTERRA tem, é uma mistura de óleos essenciais, que dentro tem o lavanda e outros óleos calmantes, o próprio camomila vetiver, romana, que é uma mistura incrível, camomila, o cedro, né? Então, são óleos calmantes que vão auxiliar aquela criança, não só porque a gente pega esses óleos, né? Esses roxinhos, né? Que é o lavanda, o Serenity, que são os óleos que auxiliam nessas questões de sono, e a gente acha que só vai poder usar à noite. Mas, na verdade, se eu tenho uma criança, né? Que tá muito agressiva, ou que realmente não tá sabendo lidar com as emoções nesse extremo, né, de tipo bater cabeça na parede e tudo mais, a gente precisa entrar com esses óleos calmantes também durante o dia. Sim. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de observar qual é o óleo que vai cair melhor, digamos assim, nessa condução, né? A minha sugestão sempre quando a gente faz um blend, né, por exemplo, uma mistura, sempre observar pelo menos um período de uma semana, né, para observar como é que a criança está lidando,
as reações, como é que a criança está lidando com aquela misturinha, se realmente você está vendo aquele efeito esperado, ou não, eu vou mexer mais, eu vou tirar esse, vou colocar um pouquinho desse, porque cada organismo é um organismo, e é importante a gente falar isso. Gente, é muito importante a anamnese. Não adianta você comprar óleos e sair usando a torta que é a direita, porque é muito importante essa orientação que a gente dá, porque nós precisamos compartilhar esses conhecimentos juntos, mas nós também temos essa questão do estudo, do conhecimento, no sentido de poder dar esse suporte de forma mais assistida. Então, é muito importante essa anamnese, cada criança é uma criança, e esses pequenos testes diários de blends, de misturinhas que a gente vai fazer em casa, tá? Outros óleos, a gente falou dos óleos calmantes, né? Do lavanda. Quais são os outros que a gente não falou? Marina, que a uma gente coisa tá bacana que você falou aí um pouco sobre a copaíba, eu não sei se você vai entrar aí por esse lado, mas é interessante também a copaíba pelo fato de ele lidar com a questão do estresse oxidativo, né? Geralmente, Perfeito, os perfeito. portadores do espectro Inclusive, dá pra têm gente fazer realmente uma live depois essa só dificuldade falando sobre isso. antioxidante. E o copaíba tem justamente uma das funções do copaíba, porque é um óleo sensacional com 1001 utilidades, além da calmante, além de anti-inflamatório, e também atua nas questões, né? O anti-inflamatório do organismo é muito importante para o portador do espectro, né? Porque, em geral, as inflamações trazem, inclusive, reações muito mais... É o nosso melhor anti-inflamatório, né? O óleo de copaíba é o melhor anti-inflamatório. Então, o copaíba vem trazer tanto suporte para o estresse oxidativo, quanto suporte em relação ao estresse de inflamações no organismo. E as inflamações no organismo trazem tendem a dar um up aí nas reações, né, de cada um das características. Quando o organismo ele está inflamado, né, seja por via da inflamação, ele tende a aumentar, a ampliar as características. Então, se a criança é irritada, ela tende a ficar no momento mais irritado. Se a criança tem problemas com sono, o sono tende a piorar com as inflamações. Então, se você lida também com o suporte anti-inflamatório do organismo e antioxidativo, isso também vai minorar alguns dos sintomas que ele tem, porque vai diminuir a intensidade. Tô certa? Perfeito. Isso, eu acho que Perfeito, é exatamente isso. Né? O óleo de copaíba da Doterra, ele é muito eficaz, ele é feito de 4 espécies de copaíbeiras diferentes, ele consegue entrar diretamente, agir diretamente no nosso sistema nervoso central, né? Trabalhando todas essas questões que a Renata explicou muito bem, e trabalhando também nessas questões de aterramento, né? Que a criança precisa, e ele é o nosso mais poderoso anti-inflamatório, realmente, sem sombra de dúvidas, isso para qualquer organismo, né? Que vão piorar, como a Renata falou, né? Todos esses quadros. A desbiose prolongada, né, que é aquilo que eu estava falando no início, ela pode desde distúrbios do sono, coisas simples, até dar doenças crônicas, né, doenças autoimunes, coisas que realmente ao longo do tempo vão fazer toda a diferença, né? Então é importante a gente estar usando. É muito comum a gente ver, inclusive, doenças autoimunes voltadas para essa questão inflamatória, né? Pessoas com fibromialgia, muitas dores, né? Por quê? Porque o corpo está tão inflamado, né? Que ele vai respondendo desse jeito, dessa forma. Ou doenças autoimunes, porque a gente bota tanta coisa para dentro que o corpo não precisa, que o corpo produz tanto anticorpo que ele se auto-ataca, né? E aí é muito comum a gente ver isso também na pele. Então, cada organismo precisa sim ter esses cuidados, essa questão mesmo do detox, né? E essa questão de estar trabalhando essa parte inflamatória do corpo, né? Auxiliando, dando esse suporte, né? Para que todos os sistemas funcionem em harmonia, né? A gente sabe que essa é a grande proposta dos óleos essenciais, né? Fazer com que o nosso organismo, tipo, volte a funcionar em harmonia, né? Exatamente. Coisa que hoje em dia muitas pessoas perderam, né? A gente sabe. Eu costumo dizer que é difícil encontrar uma pessoa que não use óleo essencial que chegue para mim e diga, Marina, eu tenho bem-estar. Né? Ou a pessoa não dorme bem, ou a pessoa tem problemas de intestino, enfim, são tantas questões, e muitas questões emocionais, inclusive, né? Muitas. Com certeza, né? até porque a questão emocional está diretamente ligada a muitas questões físicas, né? Porque quando você está com emoção hoje em dia é assim, não tem como dissociar, né? E, consequentemente, haja dor na nuca, haja dor no joelho, no pé,
né, haja É problema verdade. intestinal, porque o emocional tem tudo a ver com a questão intestinal, gastrointestinal, né? Não só a Cérebro parte intestinal é uma gástrica. coisa Muitas, só, né? muitas vezes as pessoas acham que a emoção só atrapalha a parte gástrica, É. né? Liga logo. Não, Uhum. a gastrite emocional tem muito a ver, mas isso também influencia na parte intestinal. Não é só a parte Sim, gástrica, é o total. gastrointestinal em geral, né? E lembra que o gastrointestinal é onde está 80% do nosso sistema imunológico, né? Então, Exatamente, o que você falou lá automaticamente eu no estou início. atrapalhando todo o funcionamento, né, dessas questões. E os autistas, né, as crianças, as pessoas com espectro, tem muito essa questão que eu estava falando no início e eu não finalizei. Eles têm essa questão da mastigação, que não é feita de forma correta, né? Então, muitas vezes, por isso também o acompanhamento, né, de fono e tudo, por Fonoaudiólogo. quê? Porque às vezes a criança ela fica muito seletiva, às vezes ela nem come direito, quando vai comer, ela quer comer só pastoso, né? Como ela fica com a boca muito aberta, aumenta essa proliferação das bactérias. Então, tudo isso vai interferindo que essa desbiose aumente. Então, é muito comum crianças terem desbiose, né? A crianças com espectro terem essa desbiose só por causa dessa questão da boca, né? Então, eles babam, enfim. Então, tudo isso vai interferindo diretamente, né, nessa desbiose. E essa desbiose, ela pode ocasionar inúmeras coisas. Às vezes a criança, logo após que ela come, ela pode ficar irritada, enquanto que na verdade ela está sentindo dor. E às vezes a criança não Exatamente. é verbal, ela não consegue expressar que ela Não está consegue sentindo dor. expressar. Entendeu? Então, olha que interessante, e olha a importância da gente estudar e entender isso, e se empoderar desse conhecimento, né? A Para a gente poder importância dar do esse suporte de forma autoconhecimento, a melhorada, né, a criança não criança? tem esse poder de autoconhecer, mas o pai consegue observar algumas questões, né? O pai que eu digo o Isso, cuidador, né? A pessoa que o acompanha. perfeito. E é importante essa percepção. E essa percepção só vem a partir do momento que a pessoa também se imune de Faz a estudo, gente conhecer, né? né? Estuda. Ah, Não é estudo, estudo não verdade. só em relação aos óleos essenciais, mas em relação àquele todo. Porque às vezes o pai Isso. não tem acesso, o cuidador não tem acesso a isso, não estuda, não se informa né, em relação a essas questões, e fica difícil para ele perceber a criança também, né? É É muito verdade. complicado. Então, por isso que a É gente tem que verdade. pensar no equilíbrio do cuidador, para que ele também tenha um equilíbrio, procure o conhecimento e procure perceber a criança. E para que isso ocorra, ele precisa estar equilibrado. Então, ele precisa também se cuidar. Ele não pode pensar só no cuidado da pessoa com E isso é espectro. muito Ele tem que comum, pensar em né? se Assim, cuidar às antes vezes de a mãe, tudo também. claro, às vezes a mãe compra o óleo pensando no filho, né? Aconteceu comigo, viu, Renata? Eu Compra o óleo pensava pensando só no no filho lucro e aí é ela que tem o proveito, não é isso? e depois é que eu fui ver, né, como eu precisava de óleo essencial, achando que tava tudo bem, né? E aí isso é Quando eu muito comprei os óleos comum, isso é essenciais muito também foi para comum. meus filhos, Marina. Coincidência também. Eu comecei com o Cliff, com o guarde por conta dos meninos. E depois que me apaixonei e comecei a estudar loucamente, aí eu adaptei tudo à minha vida. Quer dizer, eu precisava Tá muito mais vendo? deles, porque a rinite deles acabou Ó, rapidinho. Já a minha doideira olha tá até aí. hoje. Ai, Renata, Olha, engraçada, deixa eu falar ó. uma Olha, coisa. deixa eu falar desses dois aqui. Diga, depois eu falo desses dois. Já Você vai vai acabar nosso falar, tempo? porque a gente tem Tem 5 minutos. 6 minutos pelo Instagram, senão eles vão Tá, cortar a gente. Então a gente tem que falar em tá, 6 minutos. Isso que você vai falar desses dois. A gente tem que falar tá, aqui sobre foco e concentração, que alguém perguntou. A gente já deu uma apanhada tá, assim com o Vetiver, mas a gente pode entrar aí pelo Thinker e outras sugestões. E a gente tem que tá. falar sobre o quê? A parte intestinal, o óleo que pode ajudar na parte intestinal. Eu acho que eu falo dessas Perfeito. 3 coisas só, né? Tem que ser Tá, rápido, então tem vamos 5 lá. minutos. E o O que não der suporte tempo de falar, digestivo. gente, o que não der tempo de Pode mandar falar, pergunta, né? pergunta para a Marina no particular, pergunta para mim no particular. E qualquer coisa a gente faz uma Tá live numa bom. próxima semana. Mas nesses 5 minutos, só a É, Marina vai dar aí, ó. Vai lá, Marina. vamos lá, bem rapidinho. Gente, bem rápido falar dessa duplinha aqui. São dois óleos que auxiliam nessas questões da fala, tá? Tanto o Spearmint, que é uma menta, como o lavanda, tá? Vão estar trabalhando essas questões da fala. Nós temos você pode fazer um rolon e passar aqui na garganta da criança, tá bom? Nós temos também o bergamota, que é o óleo da autoconfiança, que vai dar essa coragem, essa força,
né? Essa desenvoltura que muitas vezes depois do tratamento, né? Acalmou o pensamento, acalmou a emoção, auxiliou no sono. Aí você pode entrar com bergamota para dar essa autoconfiança e misturar essa questão da fala. Então já é uma coisa já mais para depois. Sobre suporte digestivo, a doutora tem um blend que é o Zengest. Ele é um suporte digestivo incrível, incrível, né? O que falar dele. Para qualquer pessoa. Ele realmente vai dar esse suporte para qualquer pessoa, tá? Então, ele vai também auxiliar nessas questões digestivas, tá bom? E foco e concentração. Refluxo, azia, enjoo. Gente, tudo. ele não é um óleo só para constipação, tá? Ele é um óleo que ele é um regulador intestinal. Então, tanto ele vai favorecer se você tiver constipado, como preso, se você né? Constipado. Liberado, tá? O Ele vai contrário, regular né? aí a função do intestino. Além de dar um suporte à parte gástrica, à parte de refluxo, não é isso? Perfeito. Azia, enjoo, todas essas questões, né? E por fim, foco e concentração. Nós temos o alecrim, que é um óleo muito bom para isso. Nós temos o vetiver, que é aterrador e auxilia. Nós temos o que você falou, que é o Thinker, que é da linha Kids. Eu não tô com ele aqui, mas é um blendzinho do Kit Kids, tá? Inclusive, que auxilia, no ele já blend do Thinker, ele tem o vetiver, né? Tem o vetiver. Tem a laranja. Isso, tem a laranja, né? A ingestão, Araceli, do Zengest, ela vai ser assim, no caso de um adulto, você tiver com azia ou comer alguma coisa que fez mal, você pode fazer ingestão. Se não, você pode fazer um rolon, se você quer um tratamento, você pode fazer um rolon e ficar passando na barriguinha, tá bom? Então, se for um tratamento, faz um rolon. Na região abdominal, e você pode também usar para questões de refluxo, Araceli. O Zengest é excelente se você passa na região aqui do esôfago. É maravilha. Mas para e a boca do estômago, né? Autismo, né? E a questão da desbiose, a questão da gastrointestinal, é bacana você fazer o uso tópico no abdômen. Perfeito, exatamente. Assim, em relação aos óleos para autismo, eu acho que a gente deu uma boa pincelada, né, na maior parte, na grande parte dos óleos que nos auxiliam nessas questões, embora tenham outros óleos, né, sempre vão ter outros óleos, né, a gente sabe, mas a gente tem um material, eu tenho um material, inclusive, depois, se alguém tiver interesse, né, pode falar com a gente para poder a gente compartilhar um pouco mais, né, e partilhar esse material também, né? Para dar esse suporte. Vamos fazer outras lives, né, Natinha? Sobre esse assunto e sobre perguntas mais. Eu aqui de Fortaleza. E Renata de Aracaju. Agora a gente vai descobrir o nosso parentesco. É verdade. Vamos pegar os sobrenomes aí e ver se o mundo é pequeno mesmo. Gente, faltam 50 segundos. Eu vou agradecer muito a Marina por estar aqui. Foi um prazer. Obrigada. Eu adoro receber essa aula dela, porque ela realmente é uma estudiosa. E cada dia mais eu aprendo com ela, né, para poder ajudar também a quem vem me pleitear algo em relação a isso. Conexão Sergipe-Ceará aqui, sempre juntas. A gente já descobriu que tem parentesco aí com cearense. E se vocês tiverem dúvidas dos óleos essenciais, Cláudia, fala com a Renata no Olhos conversa com quem te indicou para vir aqui. E a gente vai ter que ir embora, porque faltam 10 segundos. Marina vai dar tchau e eu também. Beijo, deixa salvo, tá, Renata?